Boa tarde, irmãos, paz do Senhor. Eu vim aqui contar um sonho, uma revelação na verdade de Jesus a respeito da vinda do anticristo e da grande tribulação. Foi assim o sonho. Eu sonhei que eu estava num grande deserto. Devia ser na África, um deserto talvez do Kalahari, não sei. Era muito quente, muito seco. Eu estava ali andando. Não sei o que eu estava fazendo ali, talvez procurando um lugar para ficar, para me proteger do calor, quando começaram a aparecer pessoas de pele muito escura. Eu achei que fossem pessoas mesmo, normais, seres humanos, mas de repente eu notei que eles não tinham feições, eram como sombras. E eles vinham para cima de mim e encostavam em mim e eram gelados e pegajosos, meio grudentos, como se estivessem molhados com alguma coisa. E isso não fazia muito sentido, porque era muito quente. Mas percebi então que eu não estava diante de seres humanos de verdade. Provavelmente espíritos malignos. Eu comecei então a correr. E eu corri na direção de um grande portão. Não sei de onde surgiu aquele portão, mas era um grande portão que estava parado ali no meio do deserto. O portão era bem mais alto que a minha cabeça, todo entalhado. E havia um segurança ali, um guarda. E eu pedi que ele abrisse o portão para mim. E ele abriu. Quando eu entrei, tinha um segundo portão. Como um portão desses de prédio, que um fecha para depois o outro abrir. Enquanto eu estava esperando fechar o primeiro para abrir o segundo, eu notei um homem sentado perto do segundo portão. Ele estava sentado no chão, de pernas cruzadas, usando uma roupa engraçada, colorida. Mas eu tive a impressão de que eu conhecia aquele homem de algum lugar. Então comecei a rondá-lo, olhando diretamente para ele mesmo, tentando reconhecê-lo, quando ele ergueu a cabeça e me olhou. Quando ele me olhou, eu o reconheci imediatamente. Chocada, eu percebi que era Jesus. Fiquei extasiada. Ele então me deu uma piscadela, como se estivesse comprovando que era ele mesmo, num jeito meio maroto. Eu fiquei muito animada, como eu queria falar com ele, abraçá-lo, mas por algum motivo eu sabia que eu não podia deixar que ninguém percebesse que ele estava ali. Os guardas estavam nos olhando e eu tinha que disfarçar, não entendi exatamente por quê. Foi então que o segundo portão abriu e o guarda me fazia sinal para que eu andasse, mas eu não queria sair do lugar. Eu estava diante de Jesus e eu queria ficar ali, mas não tinha jeito, eu percebi que eu tinha mesmo que ir. Então eu passei por ele, toquei nele com as mãos, mas sem olhar, e sussurrei: Senhor, eu te amo. E continuei. Os portões então se fecharam atrás de mim, e eu estava triste por ter deixado Jesus atrás de mim, mas eu tinha que continuar. Depois de passar os portões, eu me vi numa grande arena, dessas de estádio de futebol, mas também que se parecia muito com as arenas antigas da antiga Roma. Tinham ali milhares e milhares e milhares de pessoas. Por alguma razão eu sabia que todos eles eram cristãos. Cristãos, mas não cristãos necessariamente autênticos. Aqueles que se dizem cristãos, de todas as religiões cristãs, entre aspas, que existem, envolvendo todas as religiões cristãs. Foi então que eu vi surgir, naquele palanque, um lugar mais alto da arena, onde geralmente ficava o imperador romano. Nos dias de hoje, geralmente ficam pessoas importantes, o presidente, que é um lugar mais ressaltado. Ali eu vi surgir um homem de vestes longas,
que se parecia muito com Jesus. E as pessoas levantavam e iam naquela direção para vê-lo falar. Mas eu sabia que não era Jesus porque eu havia acabado de falar com ele, ou melhor, de vê-lo. E sabia que ele estava do lado de fora daquele grande portão. Não podia ser Jesus. E eu não o reconheci. Mas as outras pessoas iam atrás, muito empolgadas, querendo vê-lo. Embora a aparência fosse a mesma, eu sabia que não era. Eu então me afastei, triste. Foi então quando eu vi 2 trens parados perto da grande arena. Eles estavam paralelos, um do lado do outro, em trilhos separados. E eu sabia que todas as pessoas que estavam naquela arena iriam entrar naqueles trens. E elas eram selecionadas. Uma parte ia para o trem da direita e outra para o trem da esquerda. Eu fui selecionar o trem da direita. E, depois que todos entraram, o trem partiu. Notei que o meu trem estava razoavelmente vazio. As pessoas estavam tranquilas dentro, sentadas confortavelmente. Algumas até sentadas no chão, estiradas no chão, meio que dormindo, à vontade mesmo. Foi então que eu tive a curiosidade de olhar pela janela e espiar o trem da esquerda, que estava andando paralelo ao nosso. Quando eu olhei para o trem da esquerda, vi que as pessoas estavam numa situação muito desconfortável. Dentro do trem da esquerda tinham centenas e centenas de pessoas, mais do que o trem comportava. As pessoas estavam esmagadas, quase saindo pelas janelas, e choravam, e percebi que era aquilo que estava escrito na Bíblia, que diz que haveria choro e ranger de dentes. As pessoas estavam sufocando de calor naquele lugar. E os jovens, os mais espertos, ainda conseguiam chegar nas janelas para pôr o rosto para fora. Mas os velhos e as crianças, as pessoas mais limitadas, ficavam no meio do trem, chorando por não conseguir sair dali e não ter como respirar direito. Percebi o quanto eu era privilegiada de estar no trem da direita. Mas apesar de tudo, eu estava um pouco entristecida, porque sentia saudades do meu Senhor. Muitas saudades mesmo. Parece que nada podia tirar aquela minha saudades, aquela minha tristeza, a não ser a presença dele propriamente dito. Foi então que os trens pararam. Chegamos numa cidadezinha que eu não sei explicar exatamente onde era, mas todos tiveram a oportunidade de descer do trem. Quando eu desci, comecei a procurar por Jesus. E meu rosto vasculhava a multidão de pessoas procurando por ele. Foi então que eu avistei uma pessoa usando uma roupa colorida e engraçada, como de Jesus estava usando. Por um momento achei que fosse ele, mas quando corri até lá, percebi que não era Jesus, mas um irmão. Aquele irmão botou o braço no meu ombro e me disse: "Vou levá-lo até onde ele está." E foi me guiando por várias ruazinhas daquela cidade, até que lá ao longe eu avistei Jesus sentado no meio da rua de pernas cruzadas. Não sei o que ele estava fazendo ali, mas quando eu o vi, saí correndo muito. Desta vez eu sabia, nada podia me impedir de abraçá-lo. Não existia nenhum protocolo que proibisse eu de falar com ele, abraçá-lo e vê-lo. E pulei no colo dele e enchi ele de beijos. Nesta hora eu acordei, com aquela sensação plena da presença dele que eu nunca vou esquecer. A vinda de Jesus está próxima e nós devemos nos preparar e não nos deixarmos ser enganados por um falso Cristo. Também temos que tomar cuidado para não corrermos o risco de sermos salvos pelo fogo, como está escrito lá. Temos que tomar cuidado para sermos achados dignos de sermos livres de todas essas coisas. Amém.